Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando poderosamente, né? Vamos dar continuidade aqui nesse terceiro vídeo, aqui nas terceiras ministrações da Palavra de Deus, sobre também escatologia. Nós tivemos um vídeo aí do dia 13 do 10 de 2024 e tivemos um vídeo aí também do dia 15 do 10 de 2024. Hoje é 16 do 10 de 2024. Então já é o terceiro vídeo em que a gente está abordando um assunto principalmente sobre as 70 semanas de Daniel. Mas nós não vamos falar desse gráfico aqui para trás, lá, não vamos dizer, nós vamos continuar falando aqui desse aqui para frente. Amém? Dia 15 foi postado um vídeo aí com um gráfico mais ou menos parecido com esse, mas porém esse aqui está com bem mais detalhe. Então, para você entender o que vai ser abordado aqui, dito aqui, eu aconselho você lá no vídeo do dia 13, né, desse mesmo mês, do dia 13 do 10 de 2024, e no vídeo do dia 15 do 10 de 2024, que esse aqui é a continuação deles. Então, vamos direto no assunto, tá bem? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6, Jesus diz assim, ó: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é vista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que Jesus diz? Mas ainda não é o fim. Ele disse, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Então, sabendo que o povo de Israel, o povo lá do Oriente Médio, está ouvindo de guerra. A guerra está lá, na porta deles, no quintal deles. E nós aqui no Ocidente, principalmente do lado de cá, do Atlântico, nós estamos vendo os rumores da guerra. Por enquanto, porque esse trem vai alastrar para o mundo inteiro. Principalmente aqui na Batalha do Armagedon. Mas antes disso aconteça, tem algumas lutas, algumas guerras para acontecer, tem um arrebatamento para acontecer, tem a eleição do anticristo, que eles vão ter que eleger o governo mundial, tem o tratado que ele vai fazer com Israel por 7 anos, rasgar o tratado, quebrar essa aliança depois de 3 anos e meio de falsa paz. Isso tudo que eu falei aqui agora nesse dado momento, rapidinho assim, está tudo abordado no outro vídeo do dia 13 e do dia 15, tá? Desse mesmo mês. Glória a Deus. Isso aqui eu acho que foi só a introdução, tá bem? Mas presta atenção que Jesus está falando aqui. A introdução ele falou coisa muito importante, não vamos ignorar isso aqui não. Aqui o versículo 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Não é o que nós acabamos de ler aqui? Você, por mais que seja um evangélico ou não, um evangélico, um cristão, presta atenção no que foi lido, no que Jesus está dizendo. Se nós pararmos, ouvir esses 2 versículos e parar para refletir se realmente isso é verdade ou mentira da parte de Jesus, ficamos com a primeira afirmativa aqui, é verdade. Que ele falou aqui, e ouvireis de guerra, e nós estamos ouvindo de guerra, sim ou não? Nós estamos ouvindo, correção, rumores da guerra, lá no Oriente Médio, rumores. Ó, o pau está quebrando lá. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, nós estamos ouvindo de rumores de guerra, e eles estão ouvindo sobre a guerra. Onde tem mentira isso aqui? Não. E ele diz, portanto se levantará nação contra nação. Jesus acertou na busca. Nação contra nação e reino contra reino. Agora escuta aqui o versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Só o começo. Então, muitas pessoas podem até fazer uma pesquisa, a gente pode até estudar mais a fundo isso aí, mas e dizer, não, isso não é só os princípios, nós estamos vivendo nas dores, as dores de parto. Não importa se é o princípio, já estamos vivendo a dor, não importa se é o princípio que Jesus falou na época dele, ele está dizendo aqui, tudo isso é o princípio de dor. E quando as dores vierem, de verdade, meu Deus do céu. Então ele diz aqui, ó, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Agora vamos pular o versículo 9, 10, 11, e vamos para o versículo 12, pular também, que fala se multiplicar a iniquidade. Não precisa nem falar. Não vamos ocupar tempo em explicar isso aqui, porque está na cara, na nossa cara, com todo respeito.
E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, se nós não sabemos o que é iniquidade, vamos caçar no dicionário, puxar lá nas redes sociais, lá, né? O que é iniquidade? Aí a moça vai falar lá, iniquidade é... Então, não se fala isso mais não. Tá? Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tá aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você que está desviado, entendeu? Vamos falar para os desviados aí. Você já tinha aceitado Jesus, abandonou Jesus, cantar, pregar, era missionário, fazia algo de Deus, enfim, estava com a mão no arado. Foi lá para trás e acabou. Então, não é digno de ficar com a mão no arado. Jesus é que falou. Amém? Então está aqui. Por cimentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem que perseverar até o fim para ter salvação. Muito bem. Agora escuta aqui. Vamos começar aqui, vai dar uns 20 minutos só, viu? Meu Deus do céu, já passou 9 minutos. Aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui. Depois nós vamos para o gráfico, tá? Vamos só ler aqui. Depois nós vamos para o gráfico falar, explicar aqui, tá. Vamos lá, então. E você vai só pensando lá o que você conhece dentro da palavra de Deus, né? Confere se aqui está realmente as verdades. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo em testemunho a todas as gente, e então virá o fim. Jesus citou aqui, e esse evangelho do reino. Evangelho do reino. Hoje se prega o quê? O evangelho da graça. Porque quando Jesus morreu, quando Jesus foi assunto ao céu, tá bem escuro aqui, que eu tenho que escrever mais negrito aqui, tá? Desculpa. Quando Jesus morreu, 40 dias apareceram somente para os seus, depois da sua ressurreição, só aparecendo só para os seus. Não, vou pregar não, vou falar escatologia. E depois dos 40 dias, ele foi assunto ao céu. Jesus foi assunto ao céu. Amém? Atos capítulo 1, principalmente versículo 10 e 11, está lá, ele subiu. Depois de 10 dias que Jesus foi assunto ao céu, ele desceu no dia de Pentecostes, Atos 2, na forma do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Entendi. É necessário que eu vá, se eu não for, o Espírito não descerá, não virá. Mas se eu for, o Espírito virá. E quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eu não creio em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Não estou pregando aqui, tem que entrar na escatologia. Muito bem. Então, todas essas afirmativas que nós retratamos aqui nesse gráfico, está relatado na Bíblia, concorda? Ele foi morto, foi sepultado, teve a sua ascensão ao céu, Atos capítulo 1, né? E versículo 11, 10 por aí. E 10 dias depois, Atos 2, o Espírito desceu. Eu não vou explicar quando o Espírito Santo desceu daquele quase 120 irmãos, não é o fato de explicar isso aqui agora. E ele desceu, inaugurou a sua... Olha esse desenho do meio aqui. Tá aqui como se fosse o apóstolo Paulo. Tá? É idolatria, meu irmão. Presta atenção. Isso aqui não é embaixo. Para com essa palhaçada aí. Aleluia. Então, ele inaugurou a sua igreja. Nós já vimos em vídeos anteriores, aí, vocês podem puxar lá no seu canal, os vídeos anteriores, que lá em Efésios capítulo 2, e o versículo 11, que nós já citamos, Paulo falando acerca de que a igreja de Jesus, ela é composta de judeus que aceitaram Jesus e até hoje estão aceitando, e de gentios, povos, estrangeiros, que somos nós, os cristãos brasileiros, os demais cristãos de outros países, com exceção da nação de Israel, que isso não é contado, né? A conversão deles é que eles deixam de ser judeu não messiânico, convertendo ao seu Messias, passa a ser judeus messiânicos, faz parte da igreja, dessa terceira etnia de pessoas na face da terra, que muitos de vocês estão nos ouvindo aqui, alguns podem ser judeu,
né? É uma etnia. Outros que pode estar ouvindo aqui pode ser gentio, que não pertence à nação de Israel e não converteu a Jesus, não nasceu de novo, não entrou pela porta, não faz parte da igreja, do seu corpo, da sua noiva, que na face da terra, da eclésia, tirado para fora. Ou outros que podem estar ouvindo são os irmãos em Cristo Jesus, que aceitou Jesus, então faz parte da terceira etnia de pessoas na face da terra, amém? Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, para cá, vai meter na caneta aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. O que Paulo fala? Não quero que vós, já dissemos que esse problema de vós é a igreja, os cristãos, nós, os convertidos. Está falando para nós. Então, se você não é um crente de Jesus, eu estou citando aqui, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Aí você vai ler lá Paulo falando, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para judeu, nem para gentio, e nem para a igreja de Deus. Como que vocês que não aceitaram a Jesus, não converteram a Jesus? Que a igreja é singular, ela é a única. Existem várias igrejas, várias religiões, mas isso não é contado na igreja que o apóstolo Paulo apresentou, na igreja que Pedro apresentou, na igreja que Tiago, João apresentou. Não, e não. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho um livro aqui, ó, eu não vou mostrar a capa, não vou falar de que editora, de qual religião ou seita. Eu vou ler uma coisa aqui quase no finalzinho, se eu lembrar, você fala, vocês vão falar, o clube me ensinou, eu não sabia disso. Isso não está nem no gibi. Mas tá aqui, é livro eclesiástico, livro de igreja, de seita, não sei o que, é clube me ensinou, é o fim do mundo. Então Paulo fala, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para o judeu, nem para o gentio, nem para a igreja de Deus. Então quando vocês que não aceitaram Jesus, converteram a Jesus, desculpa a franqueza, mas eu não quero nervoso com a gente. Você quer que fala só coisa que agrada a vocês, que vocês entendam, o linguajar de vocês não tem como. Não quero que vós seja pé tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Quando você lê isso lá, você que não é cristão, como é que você vai pegar aqui um conselho para você? Vamos lá, escatologia? Desculpa. Também, desculpa. Então aqui você vê que Jesus fala, versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas a gente, e então virá o fim. Por que nós parafrisamos aqui essa presentia? Hoje se prega o evangelho da graça. Paulo disse, nós somos salvos pela graça de Deus, favor imerecido. Estou custando entrar em escatologia aqui, meu Deus. Sou quase meia hora já. Isso é muito importante nós entendermos isto. Por isso que a gente agarrou aqui. Presta atenção. E esse evangelho do reino. Então não vamos nos enganarmos em que é esse evangelho que nós estamos pregando. Nós não estamos pregando o evangelho do reino, não. Porque Jesus veio primeiro, diz João, para os seus, os judeus. João 1, versículo 11 e 12. Para os seus. Mas os seus não o aceitaram. Mas a todos, agora gentios, mas a todos, agora nós os cristãos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, os quais creem em seu nome. Então quando Jesus diz esse evangelho do reino, ele veio trazer o reino para Israel, mas já estava profetizado que ele iria ser rejeitado por esse povo. Já estava profetizado que ele iria rejeitar esse povo e ia formar um povo para si entre os gentios. É que nós vemos lá em Atos capítulo 15, versículo 16, que Tiago falou. Falou que o Senhor tinha um plano, primeiro, de chamar o povo para o seu nome, que é nosso, ex-gentios da carne, e agora, pela fé em Cristo Jesus,
co-participante, co-herdeiro com os judeus em Cristo Jesus, do mesmo corpo chamado eclésia, noiva, igreja. Essa que tem promessa de a qualquer momento ser arrebatado para o céu, que muitos teólogos, bom biblistas, até não acreditam no arrebatamento. O problema é mesmo, vai ficar para trás. Aí, nós agarramos aqui, né? E esse evangelho do reino. Por que agarrou aqui? Hoje se prega o evangelho da graça. O reino de Deus, para muitos que estão desinformados, o reino de Deus já está aqui na terra. Ah, irmão, agora você florescia. Agora eu quero ver porque dentro do nosso coração. Dentro do coração de todo aquele e aquela que aceitaram Jesus. O reino de Deus está no nosso coração. Amém? Um dia esse reino de Deus, ele vai manifestar-se literalmente, exterioricamente, em todo o planeta Terra. Sabe quando isso vai acontecer? Lá no final do 7 anos de tribulação, na batalha do Armagedon, quando a pedra que é Jesus vai atingir a estátua nos pés. E essa estátua aqui, com ouro, prata, cobre, o ferro e os pés de ferro e barro, está citando outro vídeo de ontem, do dia 15, você vai lá para você entender, então eu não vou parafrisar aqui, não vou agarrar aqui. Essa pedra foi cortada sem mãos de homens, Daniel capítulo 2, versículo 34, atingiu a estátua nos pés. É justamente a descida de Jesus, lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Ele vai descer montado no cavalo branco, descer no Monte das Oliveiras, literalmente, lentamente, todo olho verá. Mas quanto ao arrebatamento da igreja, os profetas não davam notícia disso. O arrebatamento da igreja foi revelado por apóstolo Paulo, que era o mistério, e ele mesmo disse, o mistério que estava oculto, que não foi manifesto às gerações passadas. Ele começa a explicar, vou ganhar tempo. Ele começa a explicar. Agora, eu não vou explicar isso aqui agora, o assunto aqui é outro, e isso aqui já está abordado em outros vídeos. Eu sei que parece que a gente está falando meio grego aqui. Como é que a gente vai trazer uma mensagem para pessoas que é leigo ainda, ou ainda não converteu a Jesus, não aceitou Jesus, e está participando desse vídeo? E a palavra aqui parece estar assim, um pouco mais forte, não sei, mais complicada, mais complexa, mas é para quem parte já está familiarizado com esse tipo de assunto, com esse tipo de ensinamento. Então, paciência, perdoa, desculpa aí. Então, quando Jesus fala do Evangelho do Reino, é porque o Evangelho do Reino vai ser pregado pós o arrebatamento da igreja. Alguém vai falar assim, isso aí é uma heresia. Onde é que tem heresia aqui? Isso aí é... Onde é que tem heresia? Tem alguém pregando o Evangelho do Reino aqui? Nos dias de hoje? O Evangelho do Reino? Quando dar-se o arrebatamento da igreja, estará em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo deixa bem claro. Quando se dá o arrebatamento da igreja, a retirada do povo de Deus da face da terra, que Jesus vai virar as nuvens para arrebatar os seus. E esse acontecimento aqui não foi revelado a ninguém no seu apóstolo Paulo, que trouxe esse ensinamento do arrebatamento. E há alguns que dizem que Paulo não ensinou isso, tá? A interpretação está errada. Então esse livro aqui cheio de heresia, eu nem vou mostrar a capa, não vou falar de qual é editor, de qual igreja, de qual seita, mas vou ler um trechinho ali para você ver, no final, se eu lembrar. Hoje se prega o Evangelho da Graça. Por que o Evangelho da Graça? Veja bem aqui. Você vai ver no vídeo anterior, que concernente a 70 semanas de Daniel, que é um período de 490 anos, direto, que está aqui representado, que 490 anos, direto. Só que no livro de Daniel, capítulo 9, o versículo 24, o anjo fala de 70 semanas de Daniel. E no versículo 25 e o 26, vou resumir aqui, que está ministrado no outro vídeo, ele divide as 70 semanas de Daniel em 3 fases. Do versículo 25 ao 26, ele fala de 7 semanas e 62 semanas. E no versículo 27, ele fala da última semana. E essa última semana, antes que ele cita ela no versículo 27, do versículo 25 e o 26, ele começa a citar acerca da morte de Jesus, a ascensão de Jesus, a destruição de Jerusalém, do templo, no ano 70, pelo imperador Tito, filho de Vespasiano,
37 anos depois da morte de Jesus. Eu estou ministrando coisa que já está no vídeo do dia 15, no vídeo de ontem. Eu não poderia. E no ano 70, Israel teve o seu templo, a sua cidade destruída. E o Senhor Jesus morre aqui, é assunto ao céu, 37 anos depois, a cidade e o templo é destruído. Então, no versículo 25 e 27 de Daniel 9, até aonde está citando o versículo 26, o anjo fala das 7 semanas e 62 semanas. A última semana ele cita no versículo 27. Para a última semana, versículo 26 para o 27, em Daniel, tem uma lacuna de tempo de 2000 anos, que você não acha isso lá. Como é que vai achar isso lá? Essa lacuna de tempo do 26 para o 27, porque o 27 ele diz, e ele firmará o conselho com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar a oferta de sacrifício manjar. Esse ele é o anticristo, é o governo mundial, e para que isso venha acontecer, tem que haver um arrebatamento da igreja. Você vê os reportagens aí falar sempre em Terceira Guerra Mundial, sobre as guerras, falando da batalha de Gog, da terra de Magog, falando do fim do mundo, um monte de coisa, informações que entra, mas eles não citam sobre o arrebatamento da igreja. Porque não é como diz, com todo respeito à alçada deles, não é departamento desse tipo de notícia de falar acerca do arrebatamento da igreja. Como é que o assunto desse, que é totalmente espiritual, para a gente crer pela fé em Jesus, crer no que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sobre o arrebatamento, sobre a retirada da igreja, da face da terra, como é que esse tipo de assunto, ensinamento da palavra de Deus, vai encaixar dentro das notícias corriqueiras sobre o fim do mundo, sobre as guerras? Ele simplesmente está falando isso aí, sobre guerra, fim do mundo, aquela coisa toda, dando os mínimos detalhes, e fica espantado, falando que vai ter a Terceira Guerra Mundial, aquela coisa. Já citamos em outros vídeos, não haverá Terceira Guerra Mundial enquanto a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, estiver aqui na face da terra. Ela tem que sair fora de cena. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6, Paulo fala assim para nós, os cristãos, para a igreja, a eclésia, o corpo de Cristo, composto de judeus, gentios, convertidos ao evangelho. Paulo fala assim, vós bem sabeis que eu detém, até que do meio seja tirado. E então se manifestará o homem do pecado iníquo, o qual o Senhor lhes fará com o sopro da sua vida e com o resplendor da sua glória. Com o resplendor de sua glória. Apocalipse 19, 11. Então, quando Paulo fala, vós bem sabeis quem detém, esse pronome vós é a igreja. Nós, os cristãos, nós, a igreja de Cristo, sabemos quem é o detentor para as nações, não elegeu o governo mundial. E ele já está bem explícito aqui na palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, fala sobre esse governador mundial. E você não vê é engraçado que você não vê essas nações, essas reportagens, falar acerca desse governo mundial. Porque é a última carta da manga deles. É a última carta na manga deles, presta atenção. Eles têm carta na manga, eles estão soltando as cartas em cima da mesa. Aí nós ficamos lá, é o Coiga, é o As de Ouro, não entendo isso não, estou vendo aqui, porque já vi o pessoal do Baralho falar esse nome, As de Ouro, é isso aqui. Mas a carta magna, a última cartada que eles vão dar, para vocês que vai ficar para trás, que não vai ser arrebatado do arrebatamento, não vai embora. A última carta é governo mundial. Por isso que eles não citam agora, no meio dessa bagunça, o desejo que eles têm, que eles vão fazer, eleger o governo mundial, o ditador mundial. Eles sabem que eles vão chegar a um determinado ponto, eles vão ter que eleger um governo mundial para, entre aspas, resolver essa bagunça. Mas eles não podem fazer isso. Paulo diz, vós bem sabeis quem o detém, que é o Espírito Santo desceu de Pentecostes nos nossos corações, até que do meio seja tirado. E então, quer dizer que depois do meio ser retirado, e então vai acontecer uma coisa. E então se manifestará. O que é manifestar? Cheguei, manifestei. Então se manifestará o homem do pecado e digo qual o Senhor lhes fará com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua volta. Olha lá, a pedra.
Já citamos que em Mateus capítulo 21, no outro vídeo, versículo 44, Jesus diz assim, ó, quem tropeçar sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Já citamos que Jesus foi rejeitado pelo seu povo, Jesus para Israel, para os judeus, foi a pedra de tropeço. Quem tropeçar sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Israel rejeitou o seu Messias, foi espalhado entre as nações da diáspora, aqui no ano 70 e também em 135, com a perseguição do imperador Adriano sobre Cobachob. Tá aqui, Israel foi o quê? Disperso. Tá vendo esse vale de ossos secos aqui? Quando Israel perdeu a sua nacionalidade, perdeu o templo, perdeu a sua cidade e foi espalhado entre as nações, se tornou vale de ossos secos. Aí você vai lá em Ezequiel 37, você vai ver Ezequiel 37 trazendo uma profecia acerca do vale de ossos secos. Ossos secos, ouvir a voz do Senhor. E depois ele profetizou sobre corpos. Cresceu nervo, cresceu carne, e estendeu-se nele a pele, e se fez um grande monte, e da presença do Senhor, se fez um grande monte espiritual. Como é que nós vamos ensinar essas profecias em questão de 10 minutos, 5 minutos? Não tem como. Olha aí, Israel, Jesus disse, Mateus 21, 44, quem tropeçar sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Isto já cumpriu, essa afirmativa já se cumpriu aqui. Israel se tornou vale de ossos secos entre as nações. As nações que receberam Israel, não é que receberam de beijo e abraço, não. Receberam Israel, já estava profetizado. Né, gente? Oh, que bacana, não foi isso que aconteceu. Eles foram dispersos, foi levado cativo para outras nações, eles foram para lá. E o Senhor diz na sua palavra que aquilo só serviu para sepultamento da nação de Israel. Essas nações que o Senhor considera como um pingo d'água no balde, considera essas nações como o pó, né? E considera essas nações menos do que nada, receberam os judeus. Qual a vantagem dessas pessoas sem Jesus? Qual a vantagem deles? Aí, agora em 1948, na resolução 181 da ONU, o que aconteceu em Israel? Israel voltou a ser uma nação novamente, está lá no Sastre, o pau está quebrando lá. Mas esse ressurgimento de Israel é o que vale a ressurreição nacional. Perdeu a sua nacionalidade em 135 aqui, nessa segunda diáspora, que a primeira foi no ano 70 e a segunda foi no ano 135, pela perseguição do imperador Adriano em cima de Cobachob. Muito bem. Aí, agora em 1948, depois de 2000 anos, em 1948, Israel experimenta a ressurreição nacional. E é interessante, falando rápido demais, eu vou pegar Ezequiel 37 em cima desse gráfico aqui, e é interessante, do que Israel ressurgiu novamente como uma nação, teve a sua ressurreição como nação. Esperem, Ezequiel 37 fala o quê? O Senhor mandando profetizar e profetiza. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que juntou osso em cada osso, aquele esqueleto, e tá todo no chão. Ezequiel olhou assim, osso em cada osso, e vai lá esqueleto, meu Deus do céu. Tá crescendo carne, tá crescendo nervo, estendeu a pele, que é isso? Já não é mais esqueleto. Já não é mais que osso seco, sequíssimo, não era mais. Não estou dizendo que história de carochinha, não. Presta atenção, você que é gentio, você que não aceitou Jesus, você que não converteu ainda, está esperando o quê, meu irmão? Quantas vezes você já ouviu os crentes pregar para você? Acontece o quê? Acontece o quê? A palavra de Deus diz que na sua palavra está dizendo que a palavra tem que ser pregada pelo escândalo, mas tem que ser pregado. Mesmo para escandalizar, mas tem que ser pregado para ninguém ficar inocente. Qual é a inocência que você vai ter? Então, chegando no fim da era, a igreja está prestes a subir, a cascar fora. Agora que Ezequiel profetizou, juntou osso em cada osso, então cresceu nervo, pele, né? Cresceu nervo, carne, e a pele estendeu sobre isso. Aí o Senhor falou para mim, o que você está vendo? Já não estou vendo mais esqueleto, não estou vendo osso sequíssimo, já estou vendo aqui, corpos. Eu estava vendo gente aqui, olha para mim. Imagina ela deitada no chão. Aí só olha pra mim, tem um corpo ali. Eu tô quietinho, tô morto. Tem um corpo ali. O corpo do Senhor. Mas você não tá vendo um esqueleto. Tá vendo um corpo. Foi isso que Ezequiel viu. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Quando eu profetizei um reboliço e juntou osso em cada osso. Cresceu nervo, cresceu carne. Estendeu a pele sobre eles. Aí o Senhor vem,
que você vê? Eu vejo corpos. Profetiza sobre esses corpos. Né? Profetiza sobre esses ossos. Não. A segunda vez que o Senhor mandou, sobre esses corpos. Corpos. E quando eu profetizei, o Espírito entrou deles e pôs de pé um grande exército. Sabe o que? Isso aqui está em aberto. Essa segunda vez que Ezequiel profetizou está em aberto. Mas a primeira que ele profetizou, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Presta atenção, vocês que não aceitaram Jesus, e presta atenção, com todo eu falar uma coisa pesada aqui para nós os crentes. Presta atenção, você cristão, você pastor, enfim, nós da classe eclesiástica cristã, presta atenção, vamos criar vergonha na cara, porque isso aqui é sério. Se nós não temos, nós que somos cristãos, igreja, não tem interesse nisso aqui, por relaxamento, por desleixo, por não prosseguir conhecer o Senhor, como diz Oséias 6, prossigamos em conhecer o Senhor, e por não aceitar o conselho do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, ficar aquele monte de crente tudo parado da porta, você vai, e o mundo aí fora está perecendo. E o povo que não aceitaram Jesus, não converteu Jesus, precisando de entrar pela porta que é Jesus, e nós entupimos a porta, mas não entra, não desenvolve. Por isso que Jesus falou assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim é limpa, para que dê mais fruto. E toda vara que estiver em mim, que não der fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Tem muita coisa que nós os crentes temos que ter vergonha na cara. Eu já falei aqui com todo respeito no outro vídeo, pode preparar pastores, pode preparar irmãos e irmãs, nós que falam, somos evangélicos, pode preparar que o pau vai quebrar em cima de nós. Que tá vendo, vai? Que as almas estão indo pro diabo, tá indo pro inferno, as almas estão suspirando, o apóstolo Paulo diz que a ardente criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Está aguardando a nossa manifestação. Como? Como que eles vão enxergar Jesus em nós? A maioria das pessoas que não são evangélicas são gentio da carne. A maioria deles não é de ler Bíblia. Não é de ler Bíblia. A boca fala, o coração está cheio. Conhece a árvore pelos seus frutos. Você está julgando. Para com essa palhaçada, rapaz. Para com essa palhaçada. Quem está julgando aqui? Por isso tem esse evangelho barato, esse evangelho fajuto, que muitos estão pregando. Quem fala de respeito do que isso? Então, essa administração que não faz efeito na vida da pessoa, a pessoa converteu o ano passado, tá a mesma coisa, esse ano, o ano que vem, tá a mesma coisa. O que está acontecendo? A palavra não tem efeito, não? Isso que tem valor para nós, não? Aí o Ezequiel profetizou lá, osso, juntou osso em cada osso. Vou citar outra vez. Cresceu o nervo, cresceu carne e estendeu-se a pele. Já cumpriu. Em 1948, na resolução 181 da ONU, Israel ressurgiu como nação novamente. E o pau quebrou em cima de Israel, no mesmo dia. Bom, isso é outra história, vou ensinar isso outro dia. Mas, então, Israel experimentou a ressurreição nacional. Sim ou não? Sim ou não? Sim. A primeira etapa que Ezequiel profetizou. Estou falando de Ezequiel. Agora, uma pergunta aqui. Tanto para nós os cristãos, que eu sei que você vai admitir, vai falar realmente que tá certo, a gente vai aceitar aqui a luz da palavra de Deus, não é a gente mesmo. E muitos de vocês que não são cristãos não vai ter resposta, que não vai entender. Se tiver resposta, é um cubo absurdo. É uma hipocrisia e fala, não, a resposta é isso mesmo, a segunda etapa está em aberto e vai acontecer dia tal. Então por que não aceita Jesus? Sabendo que agora Israel deixou de ser vale de ossos secos, já é uma ressurreição nacional, já é uma corporação que o Ezequiel viu, veja o corpos, então profetiza sobre esses corpos. E eu profetizei sobre aqueles corpos, a segunda vez. A primeira foi ossos secos. Essa segunda vez, profetizou sobre aqueles corpos e o Espírito entrou neles. Isso está em aberto. Isso está em aberto. Isso vai acontecer quando, pregador? Vai acontecer quando Jesus estiver descendo do Monte das Oliveiras. Não vai dar para não estar estourando o horário. Podia estar pegando vários versículos aqui para mostrar para vocês. Quando Jesus estiver descendo aqui no Apocalipse 19, 11, tirar o coração de pedra daquele povo
e dá-lhe um coração de carne para que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que eles não quiseram, mas a igreja, os judeus messiânicos, ficou lá aguardando 10 dias, orando 10 dias, Jesus prometeu o Espírito e desceu no coração deles. E anos depois, na casa de Cornélio, que era um gentio na carne, representava eu e você. Pedro foi lá, pregou para Cornélio, sua família, todos estavam lá perto, lá dentro da casa de Cornélio, todos foram batizados no Espírito Santo, assim como os judeus foi batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2. Aí começa a inauguração da Igreja do Senhor, faixa amarela, a inauguração da Igreja do Senhor. Hoje eu e você vivemos aqui, nós estamos vivendo aqui, ó, 2024. Israel já não é mais vago de nossos círculos. O que Ezequiel profetizou, o Espírito entrou neles, está em aberto. A equivalência desse Espírito entrar neles é aqui, ó. Quando terminar o século da tribulação, da batalha do Armagedon, o Senhor vai vir para libertar um remanescente. Porque esse remanescente tem que ser salvo dessas guerras, dessa confusão, porque ele vai assumir o trono da vida do seu Pai. Inclusive o vídeo do dia 13 aí, ó, tá aí, ó, o trono da sua glória. Amém? E esse do dia 15 é a continuação do trono da sua glória. Amém? E esse aqui de 16 estão algumas informações aqui que vai mostrando aqui que Jesus vai descer no trono da sua glória. Se ele vai descer no trono da sua glória para julgar as nações e depois subir o trono de Davi, seu pai, porque esse povo que tem promessa, que Deus aqui na terra ainda vai levantar o tabernáculo de Davi, o trono de Davi que está caído. É promessa. O segundo rei de Israel, que foi Davi, Deus prometeu para ele. O homem segundo o coração dele. Embora teve o adultério, mas ele arrependeu profundamente. Deus o perdoou. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Deus falou, o seu trono terá um herdeiro. E aí, meu irmão, já se passou 3.000 anos de Davi até agora. E fica essa geração gentil que está ali. Aí os crentes estão pregando, os crentes estão falando, nós estamos falando. Vocês estão esperando o quê? Jesus falou sobre guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, rei contra rei. E o que você está esperando para ser crente? Tu é um incrédulo, desculpa a franqueza, é um incrédulo, é um ateu. Nós temos conta com isso. A palavra de Deus diz que Deus nos tirou das trevas, da escuridão, e nos fez assentar em regiões celestiais para aprender a Cristo. Para aprender isso aí, ó. Aprender essas coisas. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que o homem natural, em outra versão bíblica, o homem carnal. Eu vou falar natural que é melhor, é menos chocante, né? O homem carnal não sabe discernir as coisas espirituais. Então, se você é um ouvinte carnal, aí você fala para mim, tá, pra quem tá pregando, mas é carnal. Ô, Deus tá te dando oportunidade, meu irmão. Deus tá te dando oportunidade para você parar. A apóstolo Paulo diz assim, como virou-se lá quem prega? Como pregarão se não foi enviado? E a conversão vem por ouvir a palavra de Deus. Tá. Tem que terminar. O próximo vídeo aí nós vamos continuar nesse gráfico aqui. Então fica assim, agendado. O próximo vídeo, nós vamos pegar desse gráfico aqui, nós vamos ver aqui o que é a igreja do Senhor Jesus. Ela vai ser arrebatada. Ela tem que sair de cena para a última semana de 7 anos cumprir sobre Israel. Para essa última semana, das 70 semanas, que já cumpriu 69 semanas, que é justamente 1.880 dias que já cumpriu né, nessas 69 semanas. Falta que a última semana de 7 anos, para Deus fazer essa última semana cumprir sobre o povo de Israel, roupa suja se lava em casa, Israel tem que estar nas suas terras, e já está nas suas terras desde 1948, e várias profecias acerca da dispersão desse povo e da reunião de volta desse povo. É só catalogar, fazer um catálogo aqui e mostrar para vocês, ficar tempo. Senão eu vou ficar aqui, vai lá, vai cá. Mostrar e vou lendo para vocês aqui, ó, sobre dispersão. Como é que vocês vão fazer com a bomba desta? Aí o Reis falou, vou falar, uma bomba atômica desta. Aí, o que você quer dizer com isso? Porque quando trazer a coletânea aqui de vários versículos lá no Velho Testamento, mostrando sobre profecia com a dispersão de Israel, eu vos espalharei entre as nações e depois vos ajuntarei novamente. Que é uma prova disso, que parece que é lá em
Deuteronômio, se me falha a memória, Moisés falou assim, que, ó, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficarei por fim a vossa vida. Se for ficar aqui, já vai bater mais de 1 hora de vídeo, muitas coisas, muitas informações para dar à luz da palavra de Deus. E não trazendo enxertado aqui aquelas coisas corriqueiras que estão acontecendo no mundo aí, porque tem coisa que é um absurdo acontecendo no mundo aí. Nem vou falar de ET, alienígena, que já está no nosso meio, que eles falam aquela coisa toda, e não cita nada de arrebatamento, não cita um versículo bíblico, não fala nada de Jesus, não fala nada dessa palavra, não consegue confessar um versículo dessa palavra das informações que eles dão. Aí interessa, tá meio trem esquisito isso aí, não tem? Então você que é um cristão, você que é um crente, passa esses vídeos, passa essas manifestações, essas ministrações para frente, em nome de Jesus. Terminar sim, tem que terminar, não é aquilo que acabou não. Mas seria interessante, né? Nós assumimos, nós os crentes assumimos. Agora eu quero saber se você, saber assim, se de ligar para mim, mandar mensagem, não quero saber não. Não é isso que eu estou dizendo, eu não quero saber nada. É o sentido de dizer, queremos saber o seguinte, se você assume que a primeira etapa de Ezequiel já cumpriu aqui em 1948, e se você assume que a segunda vez que ele profetizou sobre corpos e o espírito, eu estou lendo, você assume que está em aberto e vai acontecer aqui no final de 7 anos de tribulação? Assume. Então, mano, aí, ó. Aí Jesus fala aí, tá rasgado aqui, isso aqui meu Deus do céu, essa Bíblia aqui é guerreira, viu? Isso aqui, irmão, nossa, isso aqui vai pro ar livre, pega vento, pega furacão, isso aqui, nossa, pai, tô usando uma nova. Usando uma nova. Aqui, ó. Aqui. Agora, vamos finalizar aqui com uns 2, 3 minutos. Desculpa o tempo aí, mas não tem como fazer um vídeo menor. E Mateus 24 e 25, ele fala só sobre a grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. Se alguém ensinou você, ou você acha que tem alguma coisa que você pode extrair aqui para a igreja, que a igreja faz parte disso aqui, isso aqui é tudo sobre a grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. Tanto é que quando Jesus fala aqui, ó, versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo e em todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado aqui. Hoje se prega o evangelho da graça, que o evangelho do reino está escondido em nossos corações. Vai ser manifesto, literalmente, da face da terra, quando Jesus vier para assumir o trono de Davi, seu pai. Você está no trono de sua glória, está no vídeo de ontem, dia 15, e depois eu vou ministrar sobre o trono de Davi, seu pai. E quando ele vier sentar no trono de Davi, seu pai, lá em Isaías 11, e parece que a altura do versículo 15, 14, por aí vai, fala que o leão vai pastar palha, o urso vai pastar com a vaca, o lobo vai dormir com o cordeiro, e a criança vai brincar com a serpente. E Isaías também, capítulo 2, vai falar lá assim que as lanças, espadas, escudos, vai se transformar em foice e escadões para o plantio da terra. Essa característica de reino, essa característica de mudança até nos animais e na natureza, aonde você coloca isso? Nós colocamos aqui no final de 7 anos de tribulação, na descida de Jesus, Apocalipse 19 e 11, para inaugurar o milênio, que é a 7ª dispensação, já passou 6. Vamos citar ela, né? A dispensação da inocência, Adão e Eva, depois a dispensação da consciência, quando eles pecaram, depois a dispensação do governo humano, que de Noé para trás o povo fazia o bem querido, de Noé para frente a pena capital. Depois teve a 4ª dispensação, dispensação patriarcal, Gênesis 12, chamada de Abraão, Isaac e Jacó. E depois tem a 5ª dispensação, a dispensação da lei, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, e fora mais 613 leis que Israel não deu conta de cumprir, Jesus veio e cumpriu todas. E a 6ª dispensação, a mais longa, a dispensação chamada graça, pela graça sois salvos, isso vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Pela graça você pode ser salvo, está incluído o arrebatamento que está para acontecer em qualquer momento. Mas se você não aceitar Jesus, você está fora dessa graça, pela graça você não vai ser salvo, vai ter que encarar o governo aí, os 7 anos do governo mundial. Então, já falamos 6 dispensação, que a 6ª é a dispensação da graça. E a última dispensação é a 7ª dispensação, que é a dispensação do reinado, 1000 anos de paz na face com Jesus aqui na face da terra. Além, claro, aí eu vou finalizar, olha o meu texto desse livro aqui, não vou mostrar aquele que é, você vai falar assim,
Você não leu, isso aí está escrito. Não, você inventou. Aí, então, aqui, ó. Aí você vai ver aqui, ó. Jesus falando que esse maneira do reino será pregado em todo mundo e testemunho todo mundo. Aliás, é o seguinte, hein? Quando é que vai ser pregado o evangelho do reino? Uns falam aí que é os 144 mil, vai subir, vai ser arrebatado só 144 mil. Eu não sei o que é que eles acham dos arrebatamentos deles lá. Mas os 144 mil vai ficar selado com o selo de Deus, vai ser os missionários para pregar o evangelho do reino. Os 144 mil que não vai ser arrebatado, isso aí, o arrebatamento é para os judeus que aceitaram o seu Messias e para os gentios que aceitaram a Jesus, faz parte da igreja. A igreja é composta dos judeus, gentios convertidos ao evangelho. Você vai lá em Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículo 11, e o capítulo 3 de Efésios também fala bem isso, vou ganhar tempo, não vou citar isso aqui agora, tá vendo aí? Tá vendo como que é muitas informações, não tem como fazer um vídeo de poucos minutos. Mas os 144 mil vai pregar o evangelho no reino. Hoje nós pregamos o evangelho da graça. Pela graça somos salvos. Glória a Deus. Então vamos lá. Aí, você vai ver aqui, ó, do versículo 15, Jesus falando. Quando foi visto que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Já falamos isso no vídeo de ontem, né? Do dia 15, hoje é 16. Aqui. Então os que estiverem, o que eu vou ler aqui, eu vou ler até a altura do versículo 22. Vou ler sem explicar, aí você vai analisando que o que Jesus vai afirmar aqui não bate com o que a igreja vai passar pela grande tribulação, não bate com a característica do tempo que a igreja está vivendo hoje. Isso aqui não bate que a igreja vai viver aquele tempo da tribulação. Quer ver aqui, ó? Aqui, ó. Quando foi visto que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem da Judéia, fuja para os montes. E quem estiver nos Estados Unidos, Brasil, Alemanha, na Rússia, por ali, vai na Índia, Japão, a fugir para onde? Que monte? Jesus falou então que para os judeus. E quando ele está falando aquilo ali, ele está falando para a geração que vai viver os dias em que nós estamos vivendo. E muitos fazem confusão. Porque foi no ano 70, Jesus avisou isso aí, então naquele ano 70, não tem nada disso aqui. Isso que Jesus está falando é para os filhos dos tempos. É após o arrebatamento da igreja, a perseguição do anticristo sobre o povo de Israel vai ficar para trás, sobre as nações gentílicas também, que alguns vão se opor ao governo dele, mas vão parafusar mais os judeus. Então Jesus fala aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a entrar, a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Estava lá para Israel. Para as judias, que estiver grávida. Abrange todas as mulheres do mundo inteiro. Não, meu irmão. Olha aqui. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Sábado também tem a ver com a nação de Israel, não com as nações gentias. E muito mesmo a igreja. Eles falam confusão na guarda de sábado, então eu vamos falar sobre isso aí. Aqui, versículo 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Dessas guerras que estão fazendo a Terceira Guerra Mundial, isso é só um protótipo da coisa que é piores que virá. Jesus falou o que aqui em Mateus 21? Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Então o bicho vai pegar na batalha do Armagedon. Meu Deus do céu. Tá vendo o que eu estou falando? Agora você vai ver aqui que Jesus está citando isso, e o próprio Daniel aqui, ó, Daniel fala, no capítulo 12, olha o que Daniel fala. E Daniel trata de profecias concernentes a Israel e as nações, né? Aqui, o tempo do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá o tempo de grande
o tempo de angústia, qual nunca houve, Deus que houve, da ação até aquele tempo. Mas, daquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel falou com uma angústia muito grande. Jesus cita isso aqui. Né? Ele vai voltar para reinar. Agora, deixa eu ler aqui nesse livro aqui, vou finalizar. Vai aparecer para vocês, não pode aparecer. Não vou falar a página, é um livro de quase 2 dedos de grossura. Aqui, quer ver? Eu saí fora do vídeo aqui. Pode mostrar. Aqui. Visto como todos os ímpios serão destruídos da vida, da volta de Cristo, e todos os salvos levados para o céu, não ficará nenhum homem vivo nesta terra durante o milênio. Quero ler o resto. Não é que eles acham que Jeremias, Isaías, os versículos, que eles interpretaram tudo errado. Tá vendo aqui? Então, vamos fechar aqui com essa culto absurdo, essa heresia, isso que acontece por aí. Tem muitos estudos, principalmente escatológico ou doutrinário, que é uma verdadeira heresia. Heresia. E, infelizmente, que muitos desses líderes, pastores, vocês podem falar pastor, mas esses líderes eclesiásticos, prega tanta heresia, mas tanta coisa que vai que cola, e cola mesmo, seus igrejas estão inchadas, aquela coisa toda, mas você olha que trem, você acha que Jesus está lá? Você acha que os irmãos estão, oh, Jesus, misericórdia, vocês não sabem que está atrás dos bastidores de muitos ministérios por aí, tá vendo? Então você que é membro, se é possível, o membro desse tipo de igreja, faz uma reflexão, vai na escritura. A Bíblia, a palavra de Deus nos aconselha o seguinte: ouvir de tudo e reter o que é bom. Provar e ver que segue Deus. Você tem que provar, meu irmão. Dessa eu estou na igreja, vou lá, o pastor fala, grita, faz que treina, cobra assim, tá aí você, parece religioso. Para com esse negócio. Falou, confere. Pregou para você, ensinou, confere se aquilo é assim. Se aquilo é assim. Paulo chegou lá em Bereia, e parece que ele pregava em Tessalônica, um negócio assim. O povo ouvia a palavra e comia. Não conferia, não. É pregador, é Paulo, é comer. Ainda bem que Paulo era um homem de Deus. Mas quando ele chegou lá em Bereia, a Bíblia diz que eles foram ouvintes nobres. Já viu a tabela periódica? Onde é que estão os gases nobres? Que não tem mistura? Os alquimistas faziam na Idade Média? Isso é outra história. Então, o pessoal de Bereia foram nobres, porque a Bíblia diz que eles ouviam o que Paulo falava e depois da pregação eles conferiam se aquilo estava lá, se era aquilo mesmo. Olha, hoje nós os crentes vai para a igreja, senta, tudo que o pastor fala, tudo Senhor Deus nosso Pai, nós te damos graças a Deus querido, que o Senhor dê graças àqueles que vão assistir esse vídeo. Eu creio que já passou mais de 1 hora. Deus, a gente está procurando aí, Jesus, fazer uns vídeos mais curtos aí para o benefício da tua obra, a pedido das pessoas, mas eu não sei o que acontece, mas o Senhor está no controle. Também o Senhor é o que toca no coração daqueles que têm desejo de aprender, de comer, alimentar a tua palavra. E mesmo que o vídeo seja longo, mas o Senhor vai dar graça a muitas pessoas para ter essa paciência. Porque realmente nós perdemos muito tempo, ó Pai, em festividades, em baladas, em coisas que o mundo nos oferece. A gente paga um sacrifício grande ali para sustentar o desejo da carne, para viver uma vida mais melhor, entre aspas, e que nós possamos ser igual Maria, quando só foi na casa de Maria e Marta, né? Que Maria sentou a seus pés para te ouvir. Deixou tudo para te ouvir. E que essa ministração seja uma ministração de bênção para você. Né? E quero desde já, você que chegou até o final desse vídeo, que Deus continue te abençoando poderosamente, que você possa extrair, ou ter extraído bastante conhecimento dessa palavra, né? Mas primeiro confere, retende aquilo que é bom, como diz o apóstolo Paulo. E no mais, eu agradeço a todos vocês, né? O pessoal do YouTube aí, das redes sociais. E, enfim, de coração, nos ajude na oração, nos ajude nessa obra missionária.
Nós vamos, no próximo vídeo, já vamos usar esse mesmo gráfico, onde é que ele está aqui, não vou tirar daqui, né? Aí nós vamos mostrar para vocês aqui sobre a igreja, e mais sobre Ezequiel 37, enfim, uma série de informações que está aqui, onde está a referência aqui, que a igreja é o corpo, vou falar para vocês a referência, tá? E a igreja era um mistério, a gente vai falar onde é que está essas referências para você anotar e conferir em sua casa. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Obrigado.